Bom dia, que Deus te abençoe nesse dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça de Deus, que a presença do Espírito Santo de Deus possa envolver totalmente a sua vida, a vida da sua família. Eu quero continuar meditando com você a respeito da fé. Irmãos, Deus nos deu a fé. O que é a fé? A fé é um dom, é um instrumento de Deus. Você entende? A fé é um instrumento. A única maneira de você ser abençoado e crer totalmente em Deus e ouvir a voz de Deus é através da fé. Porque veja bem, se eu não tenho fé, eu não acredito em Deus, eu não tomo posse nas promessas de Deus, as portas estão fechadas, eu vou ter o quê? Dúvida, medo, né? Incredulidade. E aí, tudo aquilo que Deus prometeu para a minha vida, eu vou passar a vida inteira aqui na terra sem tomar posse de todas as promessas que Deus estabeleceu ali na palavra de Deus. Existem alguns caminhos para você crescer na fé. Primeiro, a Bíblia diz que eu preciso meditar na palavra de dia e de noite. Então a fé ela precisa ser construída. Você entende? Então Judas, ali no versículo 19, versículo 20, diz que edificando-vos. O que é edificar? É construir a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Eu não estou falando de oração silenciosa, eu estou falando de oração em línguas. Orando no Espírito, aí eu vou estar construindo a minha fé. Outro versículo também, outra maneira de você construir a sua fé, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então eu vou na igreja, eu vou ouvir a palavra de Deus, mas ouvir é igual obedecer. Eu tenho que ouvir e obedecer para que isso tenha efeito na minha vida. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma palavra revelada de Deus. No grego está dizendo assim, uma palavra rema de Deus, que é a palavra viva, revelada. Por isso que a comunidade chama Comunidade Evangélica Rema, que é a comunidade onde a palavra é revelada, tem a revelação da palavra de Deus. Então veja bem, eu tenho que ouvir e obedecer a palavra de Deus, eu tenho que orar em línguas, e tem uma outra maneira de você fazer com que essa fé desenvolva e cresça, é como? A obra aperfeiçoa a fé. Ou seja, eu vou pregar o evangelho, eu vou procurar o pastor, eu vou envolver com a igreja na oração, na visita, na célula. A minha fé vai sendo aperfeiçoada pelas obras. Nesse caso, quando a Bíblia fala em obras, não está falando em caridade, está falando em fazer a obra de Deus. Você me entende? Então, é também uma das maneiras de você edificar, de você construir a sua fé. Então, eu preciso, por exemplo, buscar o aperfeiçoamento da minha fé. Jesus já disse assim em alguns casos, grande é a tua fé. Mas ele já disse para os apóstolos, por causa da pequenez da vossa fé. Então você observa que eu posso ter uma grande fé, como eu posso ter uma pequenininha fé. Você entende? Agora, se eu tenho uma grande fé, nada vai me ser impossível. Eu vou conquistar as coisas, eu vou crer em Deus, Deus vai falar comigo diariamente. Você está me compreendendo?
Deus vai falar comigo diariamente. Porque a fé é o instrumento que Deus nos deu, que é um dom espiritual, que é um dom do Espírito. Ninguém nasce com fé. Que é um dom do Espírito, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Fé é um dos 9 dons do Espírito. Esse instrumento é que Deus vai utilizar, essa ferramenta, para que eu possa ser um instrumento de Deus. Você está me entendendo? Então eu tenho que dedicar a minha vida para o crescimento da minha fé. Nós vamos ter agora o encontro, sábado, domingo e segunda. Dia 1º de maio, que é segunda, 30 de abril, que é domingo, e 29 de abril, que é sábado, no tempo central, ali em São Sebastião do Paraíso. Faça tudo para você ir, porque 3 dias ouvindo, recebendo oração, a unção do Espírito, vai mudar a tua história. Ah, eu vou ficar em casa, tudo bem, sem problema nenhum, meu irmão, minha irmã. Mas você vai ficando para trás, porque com a fé eu agrado a Deus. O que é agradar a Deus? Ele ficar satisfeito? Agradar no sentido de receber e saber o que Deus tem para mim e para você nessa vida, você me entende? Eu preciso conhecer os planos de Deus para a minha vida, no Salmo 139. Versículo 15 e versículo 16 diz que existe um livro no céu com tudo que Deus determinou para a nossa vida, está escrito lá. E eu só vou saber o que Deus determinou, o que Deus ordenou para a minha vida, se eu orar em língua estranha, se eu orar no Espírito. Você me entende? Paulo diz, eu louvo a Deus porque eu oro em língua muito mais do que todos vós. Eu não vou ficar orando em língua o tempo inteiro na igreja, porque ninguém vai me entender. Não vou ficar orando no meio da rua, porque ninguém vai me entender. Mas a oração em línguas, está em 1 Coríntios 14, edifica-se a minha vida espiritual, constrói a minha vida espiritual. Pare e pense a esse respeito. Agora, para mim ter essa fé, eu preciso do batismo do Espírito Santo. E o encontro com Deus, o que é encontro com Deus? Quando você tem um encontro com Deus, o Espírito Santo vem residir na sua vida. E aí ele começa a guiar você em todos os passos, porque a Bíblia diz, quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Entendeu? O Espírito Santo é o selo, é o seu corpo vai ficar protegido, o seu corpo vai ficar fechado. E o inimigo não tem como arrebentar com você. E aí aquela vozinha que vem na sua mente, que o inimigo faz muito isso, aí o Espírito Santo vai começar a colocar pensamentos, projetos, direções, e os milagres vão acontecer. Você me entende? Gente, a fé é o que Deus nos deu para viver em vitória aqui nessa terra. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu só tenho que te louvar pelo Espírito Santo de Deus, pela fé que o Senhor nos deu, Senhor. Ó Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso entendimento para compreendermos essa maravilha que o Senhor tem realizado, Senhor. E eu te peço, Senhor, nos dê um dia de vitória. Eu repreendo todo o laço do inimigo, todo o projeto do inimigo contra cada vida. Que esse dia seja um dia de vitória. Eu profetizo um dia de bênção, de alegria, de vitória. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, você